Tá muito em último, porque eu não via ninguém. Aí quando eu cruzei a linha, você ganhou. Como assim? Como assim? Desde esse dia, foi dezembro de 2003, nunca vamos esquecer, nunca mais eu parei de pedalar. Olá, pessoal, eu sou Flávia Lorenzetti, host do EmpowerCast, o podcast de empoderamento, histórias que podem te inspirar, que traz pessoas que trazem alguma história relevante, que pode contribuir para a sua história na sua vida. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, uma convidada especial, porque vocês sabem da minha paixão pelo ciclismo, é uma das veias que me faz aí ter tanta motivação e tanta disposição também. Então, hoje eu tô com ela aqui, Ana Polegatti, campeã brasileira, já perdi as contas, 15 vezes campeã brasileira, uma super atleta. E hoje a gente vai falar um pouquinho da história dela para vocês e nada melhor do que a própria. Por favor, Aninha, muito bem-vinda. Olá, Flávia, olá a todos do EmpowerCast. Por sinal, adorei o nome, perfeito. E é um prazer estar aqui falando com você. Também é uma inspiração para mim em muitos aspectos. E é isso mesmo, 15 vezes campeã brasileira na categoria Elite e mais alguns títulos nacionais e internacionais ao longo desses 21 anos como ciclista profissional. E hoje, né, a gente vai falar um pouquinho mais, mas vamos falar um pouquinho também da minha transição de carreira aí nos próximos anos, né? Tenho ministrado palestras, hoje também ajudo outros ciclistas a alcançarem níveis melhores também de performance no ciclismo, assim como eu alcancei. E é isso. Bora Muito conversar. legal, muito legal. Para começar, vamos, né? Vamos usar a redundância, vamos começar pelo começo. De onde surgiu o pedal na sua vida, né? De onde surgiu a história da bicicleta? Como é que tudo começou? Eu costumo brincar que não fui eu quem escolheu o ciclismo, foi ele que me escolheu. Eu nasci numa cidade do interior do Paraná, chamada Guarapuava. Provavelmente alguém já viu no jornal, porque neva, sempre neva. É só a notícia do frio, sabe? Então é um lugar que não era muito propício para alguém pensar em pedalar. E do nada eu caí numa competição de ciclismo, de mountain bike, na verdade. A minha irmã e o meu cunhado, eles têm uma academia. Então a minha irmã Tenille sempre me incentivou pro lado mais esporte da vida. Tudo a gente fazia, corrida em volta da quadra, vôlei, bike. E eu tinha minha bikezinha de mercado que o meu pai me deu quando eu tinha 13 anos, uma bike maior, assim, aro 26. Mas acho que custava R$ 150 a bike, assim, mercado. E do nada, meu cunhado falou: vai ter uma prova de bike, vamos correr? Eu falei: vamos. E fui. Assim, legging, camiseta, tênis, nem tinha capacete. Cheguei lá, me emprestaram um capacete. E vai. É no já, quem cruzar primeiro ganhou, né? E eu achando que eu tava em última, porque eu não via ninguém. Eu caía, eu levantava. Flá, eu cheguei toda machucada. Sabe pedal na canela? Pedal na canela e levantava. Nossa, eu devo estar muito em último, porque eu não via ninguém. Aí quando eu cruzei a linha, você ganhou. Como assim? Como assim? Desde esse dia, foi dezembro de 2003, nunca vamos esquecer, nunca mais eu parei de pedalar. Daí já tinha meia dúzia de meninos passando na minha casa todo santo dia pra ir treinar. Nem sabia o que era treinar, né? E meu pai me proibiu, né? Óbvio. Cheguei com um troféuzinho de primeiro lugar, toda feliz. Meu pai ainda me deu uma bronca. Você não vai mais. Um dia se viu a menina chegar assim, toda. Parece um menino todo arrebentado. Eu sou o menino, né, que a minha mãe não teve, que somos em 3 irmãs. Eu sou o menino que a minha mãe não teve. Mas, enfim, foi aí que começou. Daí, não parei nunca mais. E aí foi do mountain bike, dessa bicicletinha de mercado. Como é que foi comprar a primeira bikezona? Olha, eu sempre... Fui eu quem comprava, era eu quem comprava todas as minhas bikes. Demorou muito para eu ter um patrocínio, né? Quando eu trabalhava para o meu pai. Meu pai tinha uma oficina elétrica de industrial, assim. Sim. E eu sempre, na nossa família, sempre teve muito isso. Você trabalha e você conquista. Você não vai ganhar nada de graça. Então, eu trabalhava para o meu pai e eu tinha o meu salário que eu trabalhava para ele à tarde. Então, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e treinava no final de semana, ou às vezes 1 horinha no final da tarde, assim, eu fazia minhas atividades. Meu pai me liberava, eu saía treinar um pouquinho. E aí, eu falei para ele: ó, eu quero uma bicicleta melhor, então você desconta do meu salário. E eu fui lá, comprei na loja, mas assim, era uma bike um pouquinho melhor, sabe? Nossa, Sim. ainda era muito ruim, sabe? E aí, fui indo. Aí depois eu comecei a trabalhar numa loja de bicicletas. Lá em Guarapuava Lá mesmo? em Guarapuava mesmo. E aí eu já era campeã estadual. No meu segundo ano eu já ganhei o estadual.
Que legal. Então, foi bem rápida a minha evolução, assim, porque eu só treinava com meninos, eu não tinha medo, né? Quando você começa cedo, eu comecei com 15 anos, você não tem medo, você Sim. vai e você não pensa, né? Então, deu muito certo. Acho que era pra ser, assim, com certeza. E aí, fui indo. Em 2008, eu passei pro Speed. Daí, eu comecei a fazer mais a road, né? Que, Sim. pra quem não sabe, mountain bike é nas trilhas e road, na Speed, é no asfalto. Então, aquelas bikes tipo uma Caloi 10, pra quem Sim. não, para quem tá assistindo que não conhece muito bem. E foi assim. E aí isso foi evoluindo, mas no começo, Flá, não era, eu não tinha essa ambição. Eu nunca pensei em vou ser campeã brasileira. Nunca? Eu gostava, Nem passou pela sua cabeça? nem passava pela minha cabeça. Mas foi o quê? Foi o gostinho do resultado? Eu acho que foi a liberdade. Que eu cresci numa família muito tradicional paranaense. Menina não podia fazer nada. Eu tava com a minha bicicleta, eu era dona de mim. E aí tinha as viagens, eu viajava, eu ia pra todo lugar. Passava perrengue? Passava muito perrengue. Mas acho que foi, em primeiro lugar, a liberdade que eu escolhi o ciclismo. E aí, Certamente. depois veio o sentimento de fazer muita força. E aí, a autoestima. Porque eu era a magrelinha da sala, sofria bullying. E aí, eu encontrei uma coisa que eu era muito boa. E as pessoas me respeitavam por isso. Então, começou, acho que nem era o resultado em si, sabe? Foi todo o ecossistema, o ambiente Sim. que o esporte proporciona. Sim. E é muito legal, já vou falar. Isso aí é para papel e caneta, assim, pode anotar, porque eu falo muito essa coisa da liberdade. Essa coisa de liberdade, eu vejo muita mulher, principalmente com a pandemia, começou a crescer muito o número de mulheres pedalando. Sim. E eu acho que tem muito, acho não, tenho certeza que tem muito dessa sensação de liberdade, essa sensação de poder fazer alguma coisa. É que realmente ali na bicicleta ela tem aquela autonomia, ela se empodera mesmo, né? De poder pedalar, de pegar aquela sensação do vento no rosto e o ambiente todo da bicicleta, de você estar numa estrada, é o vento, é a natureza, são coisas que, principalmente a gente está falando aqui de São Paulo, se você pegar, a maioria das mulheres tem aquela rotina de, poxa, vai, trabalha, filho, casa, e aí pega uma bicicleta, acorda às 4 da manhã, aí ela sai ainda escuro para ir fazer um treino, ela treina ainda tá escuro, com outro grupo que motiva ela, empodera e dá um pouco dessa segurança. Para mim, tudo isso que você falou agora é muito da essência que tem o ciclismo e que pode trazer para tanta gente e muito mais para muita mulher. Sim, com certeza, Flávia, você tocou num ponto crucial. E eu recebo muita mensagem das mulheres. Você treina sozinha? Na região que eu tô hoje, eu treino sozinha. Eu já morei aqui em São Paulo, né? Hoje eu me mudei pro Vale ali para poder ter mais contato com a natureza e fazer treinos mais tranquilos. Mas eu treinava em São Paulo sozinha, muitas Sim. vezes. Até não recomendo. Mas eu não tinha com quem eu ir para fazer treinos muito mais longos e eu ia. E eu, em cima da bicicleta, eu me sentia com superpoder. Literalmente. Se eu saio a pé na rua, eu saio morrendo de medo. De ser assaltada, com a bike. Claro que tem perigo. Sim, Mas sim. eu não sinto isso. Eu me sinto com superpoderes. Literalmente, assim. Eu visto o meu uniforme de ciclista, pego a minha bike, eu me empodero. Literalmente. E, claro, a gente nem precisa, né, tocar no assunto do quanto que isso nos empodera na vida, né? A autoestima que vem do esporte, você nunca mais perde. Independente se você vai ser campeã brasileira, se você vai ser campeã mundial, se você vai ser campeã para os seus filhos, que eles olham você, uau, que incrível. Terminou uma prova. Terminou uma prova, independente do que você quer. Isso aí ninguém vai tirar de você. E o que eu acho muito bacana também é que o esporte de competição, ele traz cada dia uma vitória. Né? Porque para você ter uma certa evolução, eu sempre falo, a gente tem que sentir dor. Você melhor do que ninguém sabe disso. Para evoluir no ciclismo, tem dor. Você não vai ficar numa zona de conforto. É o treino que você chega quebrada, morta, cansada. É o dia que você dorme a tarde inteira porque sua perna queimou numa subida de serra mais forte, alguma coisa desse tipo. Você vive isso na pele. E só passando por essas etapas é que você evolui. Sim, sim. Não é 1, 2, 3 treinos. Eu costumo até falar muito com os meus alunos hoje. Eles treinam, às vezes, um dia e passam um pouquinho do ponto. Vou ficar 3 dias sem ir. E não é isso. Não é isso que cria a sua resistência no esporte e na vida, né, Flá?
É, Em tudo que você vai exatamente. fazer. Não é um dia bem feito. É É a constância. média É dos constância. dias. E no ciclismo é a mesma coisa. Tem aquela regra das 10.000 horas e é muito parecido. Porque quando eu li esse livro, que eu fui atrás de saber com quantas horas eu tinha ganho meu primeiro brasileiro. E dava mais ou menos 10.000 horas. Quando eu 10 ganhei mil meu horas? primeiro brasileiro. 10.000 horas pedaladas. Conta mais pra quem nunca ouviu isso, o que que é a regra das 10 mil horas. Eu não lembro quem Mais ou foi o menos. escritor, mas é mais ou menos assim. Para você atingir maestria em qualquer atividade, você tem que ter por volta de 10.000 horas praticadas. Ou de treinamento, violão, empreender, qualquer coisa que você vai fazer. Para você realmente ser bom, são mais ou menos 10.000 horas praticando. Então E não é você da noite fez pro a dia. conta. É, não tem jeito. Pra ficar bom em alguma coisa, eu falo que o talento ele ajuda. Tem gente que nasce com talento, sim, acho Sim. que é inegável. Mas se você não tiver constância em praticar aquele seu talento, aquele seu dom, você não vai chegar em lugar nenhum. Sim. Uma pessoa esforçada e uma pessoa com talento que não se esforça, elas ficam até parecidas. Mas uma pessoa que tem talento e se esforça, aí fica imbatível. É É aí exatamente que isso. surgem essas pessoas que são acima da média.